Mas Perfeito. falando de time que não tá bem desenvolvido pro campeonato, eu Gigante. quero pedir pra subirmos o hino do Gigante da Colina, Sobe Vasco o- da Gama, que perdeu pro São Paulo fora de casa, 4-2. Olha ele aí. Olha ele aí. Tá passando por Começa momentos você. difíceis. Tá passando por momentos difíceis o Vasco da Gama. Vini, Começa vocês. já botaram kkk no chat, é sacanagem. Aí é Aí triste. virou várzea. Respeito o gigante. LF, começa você então, irmão. Me fala um pouco sobre esse jogo, o que você achou. E um pouco sobre o momento do Vasco da Gama. Pô, Wesley Vieira se inscreveu no canal. Wesley, muito obrigado, meu irmão. Galera, chega junto, se inscreve, deixa o like, aquele ritualzinho que vocês sabem. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Seu comentário é muito importante pra gente. LF. Então, cara, foi um jogo muito interessante, tá? O jogo entre São Paulo e Vasco. E eu achei o resultado injusto, tá? Injusto? Na minha- Injusto. Achei o resultado injusto. Eu achei que o Vasco fez uma boa partida. Eu acho que um empate seria um resultado ideal pra essa partida. Ou Sim. até mesmo uma vitória do Vasco, tá? Vou te falar, ainda mais fora de casa, né, mano? Não, fora de casa. O Vasco joga bem fora de casa. O Vasco joga bem contra times que são teoricamente melhores que ele. Já falei isso aqui algumas vezes, que o esquema do Vasco encaixa contra esses times. Só que o Vasco tem muitos problemas individuais, sabe? Além de problemas de falta de jogadores, assim, de criação, eu acho que tem problemas individuais, principalmente no setor defensivo. Pô, o Vasco tomou uns gols ali bizarros, irmão. Pô, péssima partida do Robson Bambu, hein? Péssimo, então, eu ia citar ele agora. O Bambu, pô, tá destoando negativamente, né, do resto da equipe, do resto do miolo de zaga ali do quarteto, com o Puma, Léo Pelé e o Lucas Piton, que vem fazendo excelentes partidas e uma boa temporada no Vasco, esses 3 reforços que chegaram. E, pô, o Bambu ali não tá encaixado no time. Que isso? Lá ele 1000 vezes. Você queria que o Bambu É. ficasse encaixado? Não. Tá. Que isso, cara? Que isso, cara? Que Calma aí, isso, cara. jovem? Que isso? Caraca, cara. Não há ferrolhos, né, velho? Não Continua. a ferrolhos, filho. Ai. Ficou até desconcertado, mané. Pô, esse ai me pegou. Que isso, cara? Foi. Continua teu raciocínio, É, cara. vai, irmão, vai no teu tempo. Pô, ele deve estar desconcertado, pô. Enfim, Cara, o uma Bambu partida deixa ele assim, velho. Uma partida onde o Vasco conseguiu buscar um empate. Pô, o primeiro gol do São Paulo, vamos focar aqui. O primeiro gol do São Paulo saiu numa jogada muito esquisita, cara. A defesa do Vasco tá. Cara, pô, Eu me vou- des- Eu vou me mutar, calma aí, cara. Cara, olha só, eu quero deixar que claro aqui. raciocínio do Não, eu Bambu? quero deixar claro antes de você continuar. O profissionalismo aqui, ele existe até certo ponto. Não, ele fica fora da live. Cara, pô, o amigo falou que o Bambu não encaixa, pô. É, mas, pô, LF, de verdade, teu time tomando de 4, tu tira o Bambu ou tu deixa o Bambu? Pô, mano, eu tiro, cara, não tem como. Cara, olha só, vamos voltar, Cara, vamos voltar. Caraca, a série baixou legal, filho. Cara. Eu tô chorando. Isso vai virar corte. eu nem lembro mais o que eu tava falando. Cara, eu tava falando dos problemas defensivos do Vasco. Isso. O Robson Bambu destoa dos outros jogadores que vêm em bom momento. É Exatamente. que Pô, raciocínio, pai. primeiro gol do São Paulo, uma jogadinha ali pela ponta, onde o Vasco ficou olhando. Tipo assim, o Galarza, que tava no lance, foi marcar o. Pô, desculpa, gente, eu não lembro quem foi que cruzou a bola, acho que foi o Luciano, que foi arrastando aquela bola ali pra linha de fundo. Jogou ali pra dentro da área, onde a bola passou com uma facilidade dentro da pequena área, irmão. Que o Caleri foi e completou pro fundo do gol. E, cara, o Vasco tomou 3 gols em contra-ataques, assim, absurdos. Teve o segundo gol do Nestor, onde o Robson Bambu foi chegando pra trás ali de uma forma ridícula, irmão. Não se Sim. dá espaço assim pra um... Medo de dar o time- bote. Medo de dar o bote. O Bambu não tava firme, pô. O Bambu não foi firme na jogada, pô. O Bambu tava meio molenga ali na jogada, pô. Como é que pode?
E, cara, o Vasco consegue um empate, consegue diminuir ainda no primeiro tempo, com a jogada onde sai mais gols e onde o Vasco mais tenta, que é cruzamento pra área. Quando eu falo que falta criatividade pro Vasco, muito se passa por isso. O time do Vasco não tem um cara criativo ali pra armar jogada por Sim. baixo, no meio campo, um toque de bola. É sempre essa bola alçada pra dentro da área. E consegue diminuir. E logo na volta do segundo tempo, tem uma chance que se sai esse gol ali... Isso ali foi falta de sorte, não tem o que fazer, que a bola bate no travessão. Se sai esse gol ali, talvez o destino do jogo teria mudado, tá? E depois o Vasco empata o jogo. Mas, cara, foi o tempo. Eu tava com o Vinícius a gente tava fazendo trabalho da faculdade, você lembra, Vinícius? Sim. E eu falei, cara, eu vou pegar um lanche ali que eu tava com fome. Saí rapidinho. Quando eu voltei, já tava 3-2 São Paulo. Falei, que isso, cara? E daqui a pouco 4-2. Foram 2 gols que o Vasco se mandou pro ataque loucamente. E tomou 2 gols ali no final que eu acho que já nem condizem muito com o esquema tático da partida. O Vasco foi pro tudo ou nada e acabou tomando mais 2 gols. Por isso que eu digo que eu acho que foi um placar mentiroso. Tu concorda, Arthur? Cara, vou te falar. Depois dessa análise um pouco enrolada, peço desculpas aí pro pessoal. Tá? Não, cara, olha só, Mas você... nada, cara, tá maluco? A gente adora isso. A gente já... Vou ficar quieto. Mas olha só. Adora quando... Não, Deixa quieto. não Segue, adoro cara. nada, não adoro nada. Tu tá se enrolando muito hoje, cara. Calma aí, cara. Segue o jogo, filho. Ó, vou ler alguns comentários aqui. O Patrick Só botou, tem KKK. São Paulo pega o Academia Puerto Cabello na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Boa. É amanhã esse jogo, né? Cara, uma coisa que eu queria falar aqui, o LF falou muito bem, mais uma vez, a gente sempre batendo nessa tecla da criatividade do Vasco que tá em falta. No último jogo, se eu não me engano, eu vim aqui e falei que o Vasco tinha tentado 50 cruzamentos e tinha tido um aproveitamento ali de 20 e pouquinho, se eu não me engano. Cara, nessa partida o Vasco tentou 31 cruzamentos e só acertou 9. Teve 29% de aproveitamento. Isso só denota mais uma vez a falta de criatividade do Vasco e a falta de um camisa 10. O Vasco precisa de um jogador que centralize as jogadas, que coloque a bola no chão e que pense em soluções. O time não tem jogada, não tem aproximação, não tem uma variação, tudo isso inexiste. E o Vini pode falar aqui muito bem, né? A torcida já tá perdendo a paciência com o Barbieri cada vez mais, dia após dia o Barbieri vem sendo muito criticado, a torcida pedindo pro Barbieri sair. Enfim... cara, eu tô até meio perdido depois disso tudo. Segue. Mas falando sobre o Vasco ainda, o Vasco, ele vem de 6 jogos sem vencer no Campeonato Carioca, no Campeonato Perigoso. Brasileiro, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de vitória do Cuiabá ou do Corinthians, no caso, o Corinthians perdeu pro Flamengo, e o Cuiabá tá jogando agora com o Cruzeiro, o jogo tá 0-0 ainda, tá ali mais ou menos nos 20 minutinhos, se eu não me engano. Então, assim, o Vasco, ele já tá nesse momento do campeonato que ele tá tendo que combinar resultados pra ver se fica ou não na zona de rebaixamento. Preocupante. E isso a gente tá falando do começo do campeonato, rapaziada. O Vasco precisa muito dessa janela do meio do ano pra se reforçar, buscar opções pra sua defesa, buscar opções pra esse meio campo, esse camisa 10. Cara, Fala. antes de... Eu queria fazer uma análisezinha rápida aqui. Eu ia falar isso, agora eu tô mais contido. Foi até o Casemiro que citou isso, eu achei muito interessante. Não sei se vocês concordam. O Casé, tá sempre aqui presente na live. Pô, né, nosso abraço, parceiro. Casé, velho. Abraço, Casimiro. Abraço, Saudade. Casé. Comparando, eu vou fazer uma comparação aqui rápida, fugir um pouco do tema. Comparando o Vasco com o Botafogo, que são 2 times que estão com SAFs e montando elencos novos, renovaram o elenco para a temporada. Vocês acham que o momento do Botafogo distingue um pouco do Vasco por conta dos jogadores do Botafogo serem mais experientes? Se você vê os jogadores do Botafogo, que o Botafogo trouxe, são caras que já têm passagem na Europa, jogadores experientes. Pô, E o Tiquinho Vasco Soares trouxe jogou jogadores... Champions, se eu não me engano, né? Então, o Vasco trouxe jogadores mais novos, que ainda estão se consolidando na carreira e algumas apostas. Vocês acham que isso condiz com o momento das equipes? Principalmente a do Vasco, gostei os jogadores muito. mais novos e sem experiência? Gostei Cara, muito da sua pergunta, mas eu vou deixar o Vini falar porque ele falou disso no programa, tá? Que inclusive o link tá aqui no chat. Assistam Verdade. a participação do Vini no programa lá, que ficou muito bom. Então, cara, eu acho que isso tem um pouco a ver também com o tempo do treinador à frente da comissão técnica, sabe? Tipo, o Luiz Castro já tá há 1 ano dentro do Botafogo. 1 ano sendo treinador do Botafogo. E ele teve também, o Botafogo também teve problemas no campeonato, e depois que chegaram, né, os reforços no meio do ano passado, que foi o Tiquinho, né, chegou ano passado no meio do ano, o Eduardo, foram reforços pontuais que o Botafogo precisava e conseguiu brigar ali, quase conseguiu uma vaga para a pré-Libertadores, só saiu na última rodada perdendo para o Atlético Paranaense.
Então eu acho que tem muito a ver também com o técnico, sabe? O tempo que o tempo que o Luiz Castro tá à frente, conseguiu trazer as peças que ele achava necessárias, né? E tipo, ele aproveitou um pouco que tinha do elenco e trouxe muitas peças novas. No Vasco, tá jogando há pouco tempo, né? O plantel tá jogando há pouco tempo junto. Então eu acho que tem um pouco disso também. Mas, cara, não tem como a gente tirar a responsabilidade do Barbieri em algumas coisas, sabe? É complicado, mas, poxa, o Barbieri já tá à frente do elenco, né? Já tá como treinador do Vasco. Parece que não, mas já tá há 5 meses, cara. E é aquela parada. Você vai ver um jogo do Diniz, você vai ver um jogo do Fluminense do Diniz, você sabe que o Fluminense vai jogar com a bola no pé, você sabe que o Fluminense vai procurar fazer triangulações, vai perder a bola, vai pressionar para recuperar logo a bola. Você sabe como o time do Fluminense vai entrar. O Botafogo, a mesma coisa. Você sabe que o Botafogo é um time reativo, mas quando precisa propor jogo, vai propor o jogo da melhor maneira possível, assim como foi contra o Corinthians, assim como foi jogando em casa nesses 4 jogos que teve 4 vitórias. Então, você sabe como o Botafogo vai jogar. O Vasco, até pulei o Flamengo, mas é porque o Sampaoli, além de estar há pouco tempo, é também porque o Sampaoli não tem uma formação, né? Uma roupagem, como diz o Arthur, fixa. O Sampaoli gosta de variar o seu time. Às vezes entra com 3 zagueiros, às vezes entra com 4 na linha de defesa. Então, é um pouco diferente desses 2 exemplos que eu tô dando. Poxa, cara, o Vasco, você não sabe nunca como o Vasco vai entrar. Você só sabe de uma coisa. Se o Vasco faz o gol logo no começo, nos 20 primeiros minutos, vai recuar, vai jogar com os 11 atrás da linha da bola. Se não, vai se afobar e vai ceder espaço para o contra-ataque, como foi nesse jogo contra o São Paulo, que acabou tomando 4-2. Na minha opinião, foi um placar um pouco mentiroso, principalmente pelos últimos 2 jogos. Mas eu acho que o que mais preocupa nisso aí são as falhas defensivas, e quem ficou marcado nesse último jogo foi o Robson, sabe? Não tem jeito. Sim. Nos 4 gols você pode citar o nome dele que ele errou. Tem até um tweet que quem fez foi o Lucas Pedrosa, que é um setorista do Vasco da Gama já há muito tempo, e que ele acompanha, além de acompanhar o Vasco há muito tempo, ele é torcedor e, tipo, sempre traz as melhores informações sobre o clube. Ele fala que, tipo, no primeiro gol erram Galarza, Robson e Léo. No segundo, erram Jair, Barros e Robson ficou olhando o Nestor afundar o gol. No terceiro, Robson e o Rodrigo olham Beraldo estufar a rede. E no quarto, Robson olha pra trás, vê Juan sozinho e prefere acompanhar a bola. Cite o ponto comum. Em todos os gols, em todas as falhas que tiveram nos gols, o Robson tá envolvido. E o que me deixa muito preocupado, cara, é em relação ao Robson, sabe? Porque, caramba, o Ivan, ele começou como titular, porque o Léo Jardim não tava fechado ainda com o Vasco quando o Ivan chegou. E aí o Léo Jardim assumiu, teve uns jogos que começou a ter um burburinho de críticas dentro da torcida do Vasco. E qual foi a explicação da diretoria? Não, o Léo Jardim é titular, porque o Léo Jardim é nosso, o Ivan é empréstimo. E ponto final. E assim continuou, o Léo Jardim é um ótimo goleiro, tá bastante confiante. Alguns lances, você vê defesas milagrosas que ele faz, consegue segurar bastante ali na meta vascaína. Só que, caramba, trouxe o Capasso pelo preço que foi. O Capasso é nosso, o Robson é empréstimo e mantém o Robson como titular. Na minha opinião, o Robson não é melhor defensivamente, não é melhor na bola aérea, não é melhor saindo jogando. Defensivamente eu acho o Capasso muito superior, principalmente nas bolas aéreas. Então eu acho que acaba sendo, vamos dar um exemplo assim, acaba se enrolando nas próprias decisões. A diretoria do Vasco e também o Barbieri, por optar nos erros, sabe? De persistir nos erros. A gente teve, por exemplo, na fase final do Carioca, o Galarza teve um jogo e não foi nem relacionado, e no jogo seguinte ele já estava sendo titular. Então, é muito confuso, na minha opinião, essa parte do Barbieri, sabe? E eu acho que é ruim falar isso, né? Porque a gente sempre fica marcado aqui no Brasil como vocês são imediatistas, né? Sempre, não deu certo, troca e tal. Só que já tá caminhando a passos largos para um relacionamento insustentável do Barbieri com a torcida do Vasco. Por conta não só dos erros, né? E também de persistir no erro, mas também pelos comentários infelizes que fez, que quando o Vasco joga em São Januário, é um território hostil, mas está sendo um território hostil para o próprio Vasco. Mas o Vasco, vocês têm que entender que o Vasco tá na UTI.
e tá lutando pra se levantar da cama. Cara, isso não é coisa que se fala. Você tá municiando os próprios adversários, porque você falando isso, como que você motiva seus jogadores numa pré-eleição? Claro. Se você acabou de falar que seu time tá numa UTI, como que você vai falar, vamos rapaziada, ó, vamos entrar de cabeça erguida, vamos virar o jogo, e quando acaba o jogo você fala, mas o Vasco tá numa UTI. Isso não se faz, na minha opinião, né? Então eu acho que o Barbieri tá caminhando a passos largos para se tornar um relacionamento insustentável com a torcida do Vasco. Você viu pichações, né? Já de fora Barbieri, fora Jorge Salgado, fora 777. Então, eu acho que é bem complicado, principalmente pela sequência do Vasco no Brasileiro, né? O Vasco pega o Fortaleza agora fora no Castelão e depois pega um clássico dos milhões contra o Flamengo. Então, é bem complicada a situação do Vasco, mas nós esperamos, né, que o Gigante da Colina dê a volta por cima e consiga se manter esse ano, pelo menos, né, de início de SAF, principalmente agora na Série A do Brasileirão, consiga se manter na Série A para no ano que vem conseguir pensar em títulos e tal. E é basicamente isso. Cara, olhando alguns comentários aqui, antes disso eu queria falar que a gente teve mais uma inscrita aqui, Vitória Rodrigues, e chegamos à marca de 70 inscritos, rapaziada. Boa. Pô, palmas. Muito obrigado, Cara, Vitória. muito obrigado. Se eu não me engano, há 2 lives a gente tava comemorando a marca de 49 inscritos, era isso? A gente tava falando que a gente tava 48, 49 por aí, e 2 lives depois a gente já chegou em 70. Então, rapaziada, a força de vocês é extremamente importante. Muito obrigado. A gente fica, pô, com o coração muito feliz de ver vocês aqui com a gente toda segunda e quinta. Mas lendo alguns comentários aqui, ó. O Diego fala, Diego que inclusive tá sempre presente aqui. Sem ser o Fluminense, quem não precisa de um camisa 10? Ganso, melhor 10 do Brasil. Diego, eu acho que o cenário carioca não tá tão ruim assim, não. No Flamengo a gente tem uma Arrascaeta que pode fazer essa função. No time do Botafogo a gente tem o Eduardo que tá fazendo um bom 2023. No time do Fluminense, como você bem citou, a gente tem o Ganso. Eu acho que, de fato, só o Vasco precisa de um camisa 10 mesmo, né, de origem. Vocês concordam? Concordo. E aí, o Vasco ansioso por um camisa 10, todo mundo pedindo, e aí vem Carabarral e Juan Cruz e Matheus Cocão. Reserva do Náutico, grande time Náutico Timbu. Abraço pros torcedores do Timbu que estão na live. Náutico. Informação. Mas Série C, né, mano? Não tem como contratar uma reserva de Série C pra tentar suprir algum problema no clube de Série A que tá no começo de SAF, né? Sim, mas informação. Eu sou sócio do Náutico. Só... Mentira. Tem um plano lá que é de graça, eu assinei de bobeira. Papo reto? Papo reto. Vou assinar também. Ó, Patrick aqui. Pedro Raul tem 7 partidas, 2 gols e 0 assistências. Enquanto o Caleri tem 6 partidas, 3 gols e 1 assistência. Muito do entorno que a gente tá falando. E acho que muito também disso, Patrick, é do trabalho do Dorival, que deixou o São Paulo muito bem desde que ele pegou o time. Se eu não me engano, o São Paulo já tá 10 jogos sem perder, tá? Diego aqui, o Barbieri não conseguiu tirar o Vasco da UTI. Acho que o Barbieri só falou a verdade. A torcida ainda não se conscientizou. Patrick botou mais um inscrito, Patrick. Tamo junto. E o Maurício botou aqui, senti ironia nessa fala do Náutico. Jamais. O Náutico, porra, gigantesco. Gigantesco. Mas, ó, Camisa pra nós aí, Náutico. pô, patrocina a gente.